Obrigado, Pai, pela alegria de estarmos juntos mais uma vez, mesmo distante, mas nos vendo e nos falando. Obrigado pela tecnologia que nos ajuda a nos mantermos unidos no estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos moldar, para que cada dia mais possamos parecer com Jesus Cristo e a nossa luz brilhe e o mundo veja a diferença em nós. Obrigado por aqueles que ainda vão chegar e aqueles que não vão participar da aula online, que eles possam também ser abençoados pelo Senhor nesse domingo. Louvamos o Teu nome e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente não terminou o estudo do domingo passado, ficou 2 pontinhos que a gente falava. Que domingo passado, vocês lembram que nós estávamos vendo? Deixa eu tentar só mostrar rapidamente. A gente estava vendo as características do cristão verdadeiro. Lembram-se disso? E faltou 2 características de um cristão verdadeiro. Sabemos que somos cristão verdadeiro quando, porque continuamos as doutrinas históricas, ou seja, na Bíblia, naquilo que Deus ensinou lá no passado e vale para nós hoje, e na comunhão uns com os outros. Isso nos identifica que realmente somos salvos, somos crentes verdadeiros. Sabemos que somos crentes verdadeiros porque professamos que Cristo é Deus e o consideramos na mais alta estima. Lembra que o problema lá de João na igreja, não só na igreja de Éfeso, mas na região da Galácia, o povo já estava ensinando que Cristo não veio como homem, veio em espírito, e temos que conhecer melhor a Deus estudando, ou seja, conhecer a Deus no estudo e não no sentimento de ter comunhão com Ele. E João bate pesado nesses irmãos aí. Mas isso nos prova que realmente nós somos crentes verdadeiros. Os últimos 2 pontos é que sabemos que somos verdadeiros porque praticamos a justiça. Ou seja, o crente deve ser aquela pessoa justa em termos de tudo que fazemos, para que realmente a gente possa refletir Cristo nas nossas vidas. E por último, sabemos que somos crentes verdadeiros porque a nossa vida é marcada por anseio na busca da prática e na santidade pessoal de cada um de nós. Ou seja, reconhecemos que somos pecadores, mas sabemos que temos um advogado, que é Jesus Cristo, justo, e que se confessarmos, ele é fiel e justo, não misericordioso. Lembra que a gente tratou desse assunto, né? Ele fala, está perdoado seus pecados, e ele esquece. Então, essas são as características realmente de um crente verdadeiro. E depois disso, os crentes sabem quem é Jesus, como o Dr. Sheldon falou, a intercessão de Cristo, a aplicação contínua da sua morte na nossa salvação. Então, nós sabemos quem é Jesus, que é a pessoa mais importante nas nossas vidas. E confiamos naquilo que Cristo fez, ou seja, o que Cristo pagou na cruz do Calvário já é suficiente para o nosso pecado. Não preciso fazer penitência, não tenho que fazer promessas, porque Cristo já fez tudo o que tinha que fazer. E se a gente olhar nos dias de hoje, já tem muita gente tentando ajudar a Cristo na sua salvação pessoal, fazendo obras, fazendo isso, aquilo. Não que não devamos fazer boas obras, mas as boas obras são consequência, e não algo para eu alcançar o meu Senhor Jesus, alcançar a minha salvação. Cristo foi suficiente para o pecado de todo mundo. Então, isso são características do crente verdadeiro. E, por último, Cristo, os crentes fazem o que Cristo manda, pelo menos deveriam fazer, né? O padrão da vida não é um preço pago para comprar a salvação. Ou seja, aquilo que eu faço por amor ao Senhor não é porque eu quero ganhar a minha salvação. Na salvação, eu tenho que entender que se eu aceitei Cristo, eu já ganhei a salvação. O que eu faço agora é por amor a Ele.
E concluindo, o crente verdadeiro tem duas razões para se alegrar. Não é sem motivo que ele louva e exalta o Senhor constantemente, em qualquer circunstância, até nos nossos sepultamentos, a gente louva o Senhor. Só aquele que sabe quem Cristo é, que conhece as suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária, realmente, do Evangelho de Jesus. Então, isso só para 5 minutos para terminarmos o que nós vimos domingo passado, que não deu tempo de a gente ver todo sobre características do crente verdadeiro. E quero iniciar hoje o 5º estudo, que vai falar sobre como brilha a verdadeira luz na vida do cristão. Esse é um assunto gostoso, tudo mostra, sabemos que é a luz, que a gente deve andar na luz, mas nem sempre, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba levando no oba-oba e acabamos não vivendo realmente na verdadeira luz, que é Jesus Cristo, e ele não brilha nas nossas vidas. Então, o alvo da lição de hoje, gente, é entender que o verdadeiro crente reflete o caráter de Cristo. Ou seja, se somos salvos, se somos filhos dele, se somos discípulos dele, nós temos que cada vez mais tornarmos muito parecido com ele, nas suas atitudes, no que ele amava, no que ele demonstrava. É isso que ele quer de nós. E isso que Paulo também, além de João, sempre bateu pesado na questão do cristianismo verdadeiro, não é prática de religião. Paulo bate muito nisso, principalmente na região da Galácia, ali onde é hoje a Turquia. Os crentes queriam aceitar Jesus e queriam praticar religião também, como hoje. Tem muita gente que mais pratica a religião do que vive o cristianismo verdadeiro nas suas vidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vai ver depois, um pouco mais à frente, na lição de hoje, que a gente vai ver algumas práticas, e João reflete ao ensino de Paulo, para que a gente não seja bons religiosos, mas sejam cristãos verdadeiros. Então, o alvo da lição é persistir na busca pelo aprimoramento da nossa vida cristã. Nenhum crente, nenhum de nós, por mais idoso que seja, ou mais novo que seja, pode falar, já conheço tudo acerca do meu Senhor Jesus, do meu Deus, conheço tudo sobre ele. Não, a gente tem que buscar sempre. Porque a maneira que o dia que você achar que você já aprendeu tudo, já é suficiente para você, você já começa a pecar por ali. Mentindo para você mesmo, não é a verdade. E obedecer a palavra por amor à palavra, porque eu amo a palavra de Deus, eu obedeço. Agora, primeiro, para obedecer a palavra, a gente tem que conhecer a palavra, correto? E nem sempre a gente está disposto a conhecer a palavra. Então, como brilha a luz verdadeira, eu faço uma pergunta para vocês, começando a lição, o estudo de hoje, a gente vai se falando. Cadê o Sidney, que eu não vejo? Está por aí, né? O que acontece nas nossas vidas, o que acontece no nosso dia a dia, quando falta luz? Por exemplo, no hospital. João Wilson, o que acontece se faltar luz no hospital? O que você acha? Bom, quando falta luz no hospital, entra num caos, né? Caos total. Total. E eu acho que na vida da gente também acontece a mesma coisa, né? Também. Então, veja, eu vou colocar alguns pontos para vocês, que é algo para a gente pensar, porque o hospital, gente, é um lugar que, se não tem luz, cara, não para tudo, né? Imagina que esteja durante uma cirurgia. Claro que você vai falar, a tecnologia hoje, os hospitais já têm gerador de energia próprio, alguns não, né? Você vai pelo interior afora, o hospital mal tem a luz, quanto menos gerador. Né? Mas, se faltar luz no hospital, olha o desespero que acontece. Os médicos que estavam fazendo a cirurgia com aquela iluminação forte, imagina fazer a cirurgia do coração, ultra delicada, e falta luz. O que acontece?
No elevador, pergunto para Carol, o que acontece, Carol, quando falta a luz no elevador e você está dentro dele? Eu fico no mínimo desesperada, né? Dá um desespero na gente? Dá um desespero. Não, no mínimo desesperado, disse a Carol. Eu sei porque eu moro em prédio e a gente tem elevador. Ainda bem que a gente tem hoje um gerador também que entra quase em seguida, mas antigamente não tínhamos aquele desespero, né? Tem gente que bate na porta, tem gente que chora, tem gente que senta no chão. Eu já vi diversas cenas. É um desespero total. Olha como é a luz, a importância da luz. Imagina no parque de diversões, Carol, aquela roda gigante virando, ou a roda gigante para, e eu já tive nessa situação, é outro desespero, né? Pá, parou, acabou a luz. Você fala, como é que vão me tirar daqui, né? Como é que eu vou descer dessa roda gigante? Então veja que a luz da nossa vida é importantíssima. E João vai fazer a analogia da luz, essa luz que brilha, com a nossa vida. Então, se falta luz na nossa vida, que o Gilson falou também, é um perereco da nossa vida. E João pega um gancho muito legal para nos ensinar que a gente tem que andar na luz como Cristo está na luz. Né? Imagina numa grande indústria, Marcão, acaba a luz. O que acontece? Acaba a produção, né? Para a produção. E aqueles que não estão interessados vão gostar, né? Vão gostar, vão sentar. É a questão do pecado. Aqueles que não conhecem a luz, andam nas trevas, vão gostar. Então, veja que a analogia da luz para a gente é algo muito interessante na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por isso que João insere esse estudo da questão de brilhar a luz nas nossas vidas, é assim a luz quando brilha fora. As reações que acontecem na vida das pessoas quando falta a luz. A gente fez alguns comentários em alguns lugares inusitados aí quando falta a luz. Mas o cristão, ele deve ser luz e que, se não brilhar, tudo ao seu redor ficará escuro. Que o Joilson estava comentando. Se nós não formos luz realmente, então o nosso redor vai estar escuro. Tudo é trevas. Lembra lá no início da criação, quando Deus disse, haja luz? Foi pura sabedoria de Deus, porque vivia um caos, era um caos a terra, no escuro. E aí Deus disse, haja luz. A sua sabedoria viu a importância da luz brilhando. Se o sol para no eclipse hoje, é outro desespero, né? Agora a gente já sabe, mas os índios ainda não sabem. Quando dá o eclipse, eles ficam todos com medo, amedrontados, que vai acabar o mundo. Mas, se não houvesse o sol, a gente viveria num frio danado, ou seja, não existiria vida na Terra. Né? Pouco tempo a gente estaria todos mortos. Então, essa é a importância da luz, que é a lição que a gente vai ver agora. Introdução, então, veja que o verbo da vida que a gente viu lá em João 8:12, isso agora é no evangelho dele, ele fala que o verbo da vida, quem é o verbo divino? Quem é o verbo? Alguém fala, Sidney, quem é o verbo divino? O verbo é ele mesmo, né? Quem? Cristo, É né? Deus, né? Cristo. Isso, é Deus, Isso. Cristo. Ele mesmo. Ele é o verbo divino. Lembra que João começa falando, no princípio, antes de fazer os céus e a terra, no princípio lá, ele já era o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E a perfeição revelada no Pai, tá certo? Que o verbo era Deus, declara de si mesmo. Ele, olha aqui que Jesus, a declaração que ele fala. Ele é a luz do mundo. Deus é a luz do mundo. E quem me segue, nós que somos discípulos deles, não andaremos nas trevas. Pelo contrário, teremos a luz da vida. Então, é impossível, é incompatível dizermos que existe cristão
nas trevas. Ou então ainda não é cristão. Podemos, eventualmente, acabar a energia na nossa vida num instante, quando dá um apagão? Ah, isso sim. Por que a nossa luz se apaga, Joilson? No instante ele dá um apagãozinho. O que aconteceu? Acho que o desespero, né? A pessoa meio Eu sei, mas o que faz apagar a nossa luz? A falta de fé seria? Também, mas quem mais? Marcão, por que a nossa luz de vez em quando se apaga? Tem mais uma Nosso palavra eu, aí. né? Quando a gente quer colocar à frente, né? Fazer a vez de Deus, de Jesus. Eu também acredito que falta de comunhão com o Senhor também vai apagando a luz. A falta de comunhão também. Quem É, mais? de se Sidney. relacionar. São todos que vão, consequentemente, vai fazer apagar a nossa luz. Mas tem outra palavrinha aí que faz apagar a nossa luz. Sidney, sabe? O pecado? Ah, esse é o danado do pecado. E veja que Satanás é tão astuto que ele mostra o pecado para a gente de uma forma que parece algo brando, mas é aquilo que esse Simão também disse, vai fazendo que a nossa luz se apague. É o interruptor. Sabe aquele interruptor que você vai abaixando aos poucos? Isso é pecado não confessado nas nossas vidas. Porque se falar que não pecamos mais, também é mentira, né? João já falou. Se dissermos que não pecamos, a verdade não está em nós. E fazemos-no mentiroso. Mas, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então, o pecado realmente nos afasta da luz e as trevas vão tem crentes totalmente apagados, que já perde a vontade de estudar a palavra, já não vai mais à igreja, já a comunhão com os irmãos não é tão importante assim, se eu der um oi de vez em quando para alguém, tá bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que estar sempre com a nossa luz brilhando ao máximo, tá certo? Então, veja que Jesus diz que quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Então, se a gente segue Jesus, outra coisa importante de seguir Jesus, gente, eu lembro de um texto de quem escreveu, não sei se foi Lucas, escreveu Marcos, mas mostrando depois que Jesus foi preso lá no jardim Getsemane, diz que os discípulos seguiam Jesus de longe. De que distância? Marcão, lembra qual a distância? Distância? É. Porque assim, os soldados vieram prender Jesus. Os discípulos machões, Pedro, que era machão, né, já com espada e tal, o que acontece com Jesus? Levam Jesus e os discípulos seguem, o texto fala lá, não sei se você acha que é Lucas ou Marcos, seguiram Jesus a distância. O que é seguir? O que Para é não serem seguir? reconhecidos. O que é seguir a distância? É longe, né? Se eles fossem realmente corajosos, como deveriam ser, amigos do Senhor e verdadeiros discípulos, naquela hora, falaram, não, vai levar o nosso mestre, eu vou junto. Não deveria ser essa atitude? Nós vamos todos juntos. Nós estamos levando ele para a prisão. Mas, ok, nós vamos juntos para ver. Não, sabe o que aconteceu com eles? Caíram fora. Seguiam de longe. Aí ele está lá, ficavam todos escondidos. E quando a gente segue Jesus de longe, gente, no nosso dia a dia, é isso que acontece. E o que aconteceu com Pedro, seguindo Jesus de longe? Quem lembra? O que aconteceu com ele? A Simone estava falando. Ele foi testado aquelas 2 vezes lá, né? E eles estavam seguindo de longe para não serem reconhecidos também, né? Tá.
E Aí aí, foi aonde que falaram que ele era e ele falou, não, eu não sou não. esse é o mal quando a gente segue Jesus de É, longe, gente. é isso Uma aí. mulher perguntou para o Pedro, pô, você andava com ele? Quem? Eu? Não, eu não conheço ele não. Conheço ele não. Não. Seguia, ó, lembra do texto, depois procure lá, vocês acham. Seguiam Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é o crente que não vai à igreja, não lê a palavra, não tem comunhão. Ou seja, já sou crente, sou salvo. Segue Jesus de longe. Jesus está lá longe. Mal tem contato. Mas quando lhe acontece alguma coisa ruim na sua vida, aí ele lembra de Jesus e tenta se aproximar o mais perto possível. Já viu isso? E agora, puxa, eu caí, eu quero voltar para o Senhor. Então, gente, a nossa vida é assim, não pode ser cheia de altos e baixos, apesar de ser. Mas a gente tem que aprender que seguir a Jesus não é só os domingos que eu sigo Jesus. É seguir Jesus de perto todos os dias. E isso me faz andar bem perto dele, estar muito perto da luz, e quando vem o pecado se mostrando formoso, bonito, eu que estou perto da luz vou cair fora. Tá certo? Eu lembro que domingo passado, quem me fez uma pergunta sobre a concupiscência dos olhos, que João escreve um pouquinho mais para frente. Jesus fala, se os teus olhos estão levando a você indo para o inferno, melhor arrancar, ou seja, fugir do pecado. Olha, cai fora. Não dê lugar ao diabo. Então, quando a gente segue Jesus de perto, como ele é luz, tudo vai estar claro. E eu vou estar iluminado pela luz e estou seguindo também, sou luz. Agora, quando eu sigo Jesus de longe, se alguém fala, você não é crente, veja bem, você vai dar suas explicações. Que Pedro fez. A mulher falou, você era um deles. Veja bem, eu conhecia, tal, falei com ele umas vezes. Não conheço o cara. Não, ele? Não. 3 vezes. E aí, não, 2 vezes. Aí o galo cantou, lembra? Jesus falou isso para ele, falou, olha, você vai me negar. 3 vezes. Não, Senhor, eu? Não passou muito tempo. Então, seguir Jesus, gente, isso é bom para o nosso dia a dia. Nós temos que seguir Jesus de perto, estar sempre perto dele, disposto a amá-lo, disposto a confessá-lo. Quando alguém te fala, mas você não é crente? Eu sou da igreja. Como? Eu sou um discípulo de Jesus mesmo. Não é sou daquela igreja, sou dessa igreja, eu sou do grupo X ou do grupo Y. Sou discípulo de Jesus. Então, hoje a gente vê o termo ser crente. Eu não gosto de falar ser crente. Eu prefiro falar sou cristão ou discípulo de Jesus. Porque crente, um monte de gente se diz que é crente. Até o diabo diz que é crente, ele crê. Mas ele segue? Não. Mas ele crê que Jesus é filho de Deus? Crê. Ele crê que Jesus salva? Crê. Mas não segue. Então, eu prefiro o termo sou discípulo de Jesus, sou cristão, sou do grupo dele e ando perto dele. Outro, para introduzir, estamos na introdução. Como cristãos, somos ordenados a viver neste mundo com uma luz intensa e elevada. Olha que interessante. Olha o texto de Mateus. Vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens. É aqui no mundo que a gente tem que refletir Jesus Cristo, para que vejam o quê? As suas boas obras, aquilo que eu faço para o Senhor que glorifica a Ele, para que as obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando eu dou testemunho verdadeiro de Cristo, é isso que acontece, tá certo? Então, como introdução, aplicação. Como fazer brilhar a verdadeira luz do nosso viver diário? Olha, uma das primeiras coisas que a gente vai ver a questão de a obediência à lei de Deus. Aqui começam os nossos problemas. Obedecer à lei de Deus.
Marcão, o que você acha que é obedecer à lei de Deus? Praticar, como a gente falou na aula passada, né? Obedecer é você ter atitude, praticar aquilo que você lê, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, passa primeiro por conhecer, tá certo? Falar, eu obedeço a Deus, às suas leis. Mas mal conhece a lei de Deus. E eu lembro que nessa semana a gente teve, acho que na quarta-feira, Levítico 19, 15 e 18. Não sei se vocês leram os textos diários. A lei de Deus era que a gente realmente não negasse a Deus, amasse as pessoas, tá certo? Como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, quando Jesus fala de que ele resume toda a lei lá do Velho Testamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, então tudo resume no amor. Se a gente parar para analisar realmente como Deus amou o mundo, desde quando Adão pecou, Adão e Eva, ele já prometeu uma saída. Falou, não, eu vou mandar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele já estava apontando para o seu filho Jesus que viria. Então, o amor, desde que a gente conheça Deus. Então, a luz brilha na obediência à lei de Deus, que 1 João 2, 7, 8, até escrevi o texto. E, amados, não vos escrevam, olha aí. Até escrevi, falei, deixa eu ver, para a gente não perder tempo buscando lá a Bíblia. Mas vos escrevo um mandamento novo. Não vos escrevo. Por quê? O mandamento de amar já estava lá no passado, olha lá. O mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Ou seja, se a gente conhece realmente a palavra, e a gente, então, obedece desde o princípio. Contudo, vos escrevo um novo mandamento que é a verdade, nele e em vós. Porque as trevas vão passando e agora a luz verdadeira de Jesus Cristo brilha nas nossas vidas. É isso que João está ensinando. Ou seja, a luz brilha nas nossas vidas quando a gente obedece a Deus. Quando eu obedeço a Deus? Quando eu faço a sua vontade, quando eu amo meu irmão, quando eu dou atenção ao meu irmão, quando eu tenho tempo para ouvi-lo, para dizer uma palavra alegre para ele, uma palavra dura, repreensão, claro, isso demonstra amor. Muitas vezes a gente tem que chegar junto, mas, cara, você está errado nisso. Pensa bem o que você está fazendo. Ou seja, se interessar uns pelos outros. Esse é o nosso viver diário. Sidney, o que você acha na obediência a Deus? Em quê? Você pode acrescentar para a gente? Eu sou prova disso, né? Que bom. Que eu quando comecei a obedecer ao Senhor, quando eu voltei de verdade mesmo, comecei a botar em prática, né? O que eu estava estudando. E foi ficando mais leve, né? A gente consegue digerir melhor o problema, a gente consegue entender melhor, né? A palavra de Deus. Amém, amém por isso. Pois então, essa é a obediência que a gente tem, conhecendo a palavra, primeiro conhecê-lo, saber quais são as regras, né? Porque como é que a gente ensina para as crianças, os nossos filhos pequenos? Ele não nasce sabendo. Não podia abrir aquele armário. Você nunca falou que não podia, ele foi lá, abriu e jogou tudo para fora, né, Simone? Até as crianças pequenas. Então, se você não ensina, não dá as regras, então as regras nós temos todas. O problema é eu não quero meditar nela. E hoje, cada vez mais, a gente olha nos nossos cultos, o pessoal quer mais oba-oba. Fala, Marcão. É rápido, aquela história do manual, né? Então, a gente tem o manual da TV, do carro, mas não lê nada. Não lê o manual. E não tem o entendimento. Quer ligar o carro. Quer ligar.
Que é legal. E aí depois, quando você leva para o pastor, para a pessoa especialista, o problema que você tem, ele vai falar, mas você leu o manual? Aí você vai falar, Não. Eu li uma folha ou outra, lá atrás. Então, meu irmão, por isso que você não consegue arrumar a sua televisão, é só pôr aqui, ó, sintonizar. Né? E com a nossa vida é a mesma coisa do pecado. Né? Mesma coisa, é verdade. E eu vejo a questão do ensino, né, da Bíblia. Ainda bem que vocês estão aí, já continuam aprendendo e a gente continua sempre. Né? Eu, nos meus 60 e todos anos, continuo, cada dia que eu leio, eu falo, caramba, não tinha pensado nisso, nesse versículo. Quantas vezes a gente já leu cartas de João, mas quando você para analisar o texto, analisar a questão de onde ele vivia, o que estava acontecendo, o que acontece nos nossos dias de hoje, é exatamente igual. O desinteresse hoje da moçada de querer aprender a Bíblia é enorme. Então, eu vejo vocês, pais, que os meus já são grandes, já passou da fase de eu ensiná-los. Mas a gente tem que estar ali chegando junto, né, para ensinar a verdade bíblica para eles, porque senão vai ser complicado. A moçada de hoje quer só cantar, louvar, oba-oba e ir para casa. Não quer. Agora vamos sentar para 1 hora de aula de ver a Bíblia. Caramba, 1 hora. Ninguém quer. Ninguém. Por quê? Então, como é que eu vou obedecer a Deus e a lei de Deus se eu não a conheço? Então, cuidado que a gente tem. Por exemplo, o cristão vive sem lei ou vive pela lei? Joilson, o que você acha? Podemos viver sem lei? Não, não dá para viver sem lei, não. Eu acho que a gente tem que seguir certinho e... Mas o que Paulo, esse texto vem dizer sobre viver sob lei, a gente tem dois extremos. O cristão viver sob a lei, que Paulo ensina aí, que os caras queriam praticar a religião judaica. Então, não, tem que guardar o sábado, tem que guardar o domingo, tem que fazer essa festa. Então, nesse sentido de viver sem lei, mas, por outro lado, a gente não pode... Bom, já que não tem lei para nós, correto? Nós vivemos na época da graça de Jesus, que não tem mais que olhar para o que diz a lei. Mas, por outro lado, eu não posso fazer disso relaxar o meu viver diário. Tá certo? Então, não posso... bom, já que não tem lei mesmo, qualquer coisa vale. Não, não é bem assim. Eu tenho que tomar o cuidado. O assunto de obediência à lei é muito polemizado entre nós. Tem gente que acha, não, que tem que guardar o sábado, que não tem que guardar. Paulo, falando isso em Gálatas, para os judaizantes, que desejavam impor um legalismo nos cristãos, ele fala muito disso. Ele fala, gente, não foi para isso que Cristo veio, para praticar mais lei, para guardar isso, guardar aquilo. Por outro lado, a gente não pode também relaxar, né? Viver sem lei. Ele escreve lá, acho que em Gálatas 5,13, olha o que ele diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Lembra que Paulo está falando, olha, esquece o judaísmo, vocês agora vivem Jesus Cristo. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Então, eu falo, a lei não é para o cristão. A gente já não vive mais a lei. Mas por outro lado, fora da lei. Fora da lei judaica. Agora, por outro lado, eu tenho que seguir os preceitos do amor que Cristo me ensinou. É mais uma lei. Cristo falou, não quero completar a lei, mas que vos ameis uns aos outros. Esse era o maior sinal da vida do cristianismo, que eram pessoas que se amavam, se ajudavam mutuamente e que a luz de Cristo resplandecia na vida dos crentes e as pessoas que ainda não eram crentes iam olhar para a gente e falar, puxa vida, é isso que eu quero ser.
Então, a gente... E o mundo vê muito isso na gente. É aquilo que nós vemos comentando. Quando sabe que você é crente em algum lugar, que você é cristão, já regalam os olhos assim para ver o que você faz. Suas atitudes, as suas palavras. Então, nós vivemos sem lei, mas o cuidado que nós temos que ter... Opa, eu voltei. Como é que eu voltei? Deixa eu ver aqui. Último slide exibido. Para frente. Temos que observar a lei. O que é observar a lei? Opa, volto ao anterior. Colossenses 2:16, Paulo fala, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, dia de festa, dia nova, lua nova, sábados, porque tudo isto, ele fala, tem sido sombra das coisas que haviam de ver. Porque, porém, o corpo é de Cristo, ou seja, nós vivemos Cristo. Ninguém pode cobrar da gente, porque você não guarda o sábado, porque você não guarda, porque você come carne de porco, porque você não bebe isso, ou que você bebe aquilo. Não. Gente, o viver cristianismo não é o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, não, é o nosso interior que tem que demonstrar Jesus Cristo. Eu posso ter uma aparência bonita, vestir um terno sóbrio, um chapéuzinho, as mulheres com vestidão. E se a gente fosse para esse lado, os muçulmanos, a gente ia falar, são todas santas mulheres, né? Que tapa até, só sai aparece o olho. Mas a santidade não está na roupa. A santidade está no quê? No homem interior. Então, a nossa luz brilha na obediência e observar a lei de Deus. É viver sem lei, mas, por outro lado, observar. O segundo ponto, a luz brilha na prática do amor cristão. 1 João 2:9-11, João diz, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, olha ali, até agora continua nas trevas. Não entendeu ainda o que é ser cristão. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Mas aquele que odeia seu irmão ainda está nas trevas, lá ele diz, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João 4:8, a gente até cantava na escola dominical com as crianças. Aquele que não ama não conhece a Deus. Lembram? Não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Eu lembro que eu cantava para minhas crianças pequenas, já faz tempo, hein? Simone, você nem lembra, né? Mas aquele que não ama, João diz, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor, gente. Então, se eu digo que eu ando na luz, mas tem aquele cara lá na igreja que eu não suporto. Puta, o cara é muito chato. Não dá nem para falar com ele. Como assim? Você diz que vive na luz, que ama Jesus, mas não ama o teu irmão? Somos incoerentes. Então, veja que praticar a luz na prática é viver. Claro que você vai falar, mas tem gente insuportável. Eu não tenho que andar com ele, mas eu tenho que respeitá-lo, amá-lo de uma forma que eu vejo Cristo na vida dele e ele veja Cristo na minha vida. Não significa que a gente vai continuar andando juntos, ou eu tenho que dar a mão para ele. Não, mas eu tenho que amá-lo, respeitá-lo e saber como ele é, e mesmo assim, com toda a sua ruindade, eu tenho que demonstrar amor. Lembra Jesus morrendo na cruz, os soldados ali com a lança, o que ele fala para Deus? Ora, Deus, consome todos eles. Né? Não. Pai, perdoa-lhes. Qual foi as palavras de Jesus? Perdoa-lhes por quê?
Eles não sabem o que fazem. Sabem o que fazem. Então, esse amor é que realmente demonstra que nós vivemos na luz. É difícil? Mas se não for o Espírito Santo em nós, para nos moldar, para aparecer como cada dia mais complexo, não vai ser difícil mesmo viver na luz. Mas viver na luz passa por o amor que eu demonstro às pessoas. Então, se eu digo que ando na luz, mas não gosto de alguns irmãos, não os amo, como é que eu sou discípulo de Jesus? Então, veja, gente, que andar na luz não é coisa assim simples. A Bíblia, olha, a luz da Bíblia é o próprio Deus. Ele é a luz, o Pai. 1 João 1,5. O que ele disse? 1 João 1,5. Olha aqui. 1 João 1,5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Então, Deus é luz. Então, por isso que é importante conhecer o que a Bíblia diz, conhecer. Como é que eu vou praticar se eu não conheço? Se eu não estudo a palavra? Então, Deus, o próprio Deus, é luz. O Senhor Jesus Cristo também é luz. E o cristão vive nesta luz. O cristão vive na luz. Então, gente, se eu falo que eu ando na luz, mas não amo meus irmãos, é complicado. Será que realmente eu estou andando na luz? Ou sou mais um praticante de religião? Ou sou mais um bom religioso? Lembre que Jesus Cristo, uma certa noite, teve um encontro com um bom religioso. Qualquer um de nós ia falar, puxa, o cara, gente finíssima, foi falar com Jesus. E Jesus logo já foi cortando a questão da religiosidade dele. Disse, se você não nascer de novo, com toda a sua religiosidade, vai para o inferno. Então, ser religioso, gente, ser o nome na igreja, ser... mas o meu nome está lá na igreja, eu sou crente, eu sou dessa igreja. Não, isso não quer dizer que você é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, como a gente está vendo no estudo, a luz brilha nele. E ele detesta o pecado, sabe que peca, mas sabe que tem que confessar o pecado. Então, ele vive na prática. Aquilo que o Marcão falou, né? Se a gente não praticar, vamos ser meros doutores da lei. Como na época de Jesus também tinha os doutores da lei. Lembra? Jesus, volta e meia, batia a boca com eles. Sabe tudo, mas são sepulcros caiados. Fala para fazer tudo, mas fazem? Não fazem. Não praticavam amor, estavam lá pelas suas vantagens, talvez, financeiras. E, por último, o terceiro ponto que a gente tem que ver, o argumento do apóstolo João, olha, fundamenta-se no que Deus é e no que somos nele. Deve haver anuência da nossa parte a palavra, capítulo 2, versículo 9, que ele fala, olha que interessante, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Deve haver consciência da nossa posição. Que é a consciência da nossa posição? Aquele que ama seu irmão permanece na luz e dele não há trevas nenhuma. Então, sabemos que amamos, então temos que ter consciência do que é andar na luz. E deve haver coerência no nosso viver. Olha o que ele diz no versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão não está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, muito cuidado, porque as trevas, realmente o pecado, ele vai nos afastando de Jesus e vai nos cegando. Daqui a pouco você acha que é normal, porque você já não está olhando com os olhos de Jesus. Você não está olhando com os olhos de quem está na luz. Então, se a gente não vê o nosso viver diário, gente,
A gente corre o risco de sermos meros conhecedores da palavra e não praticantes. Falei bastante. Suzy, estou te vendo ali. O que você acha de esse andar na luz? O que temos que melhorar no nosso dia a dia? É difícil andar na luz, pastor. É todo Fácil, dia pedindo é dependência total do Espírito Santo, é verdade. todo dia pedindo perdão, é um exercício, por isso que a gente tem que estar junto da palavra mesmo, porque é complicado. A gente é tentado o tempo inteiro e a gente acaba caindo às vezes, e tem que reconhecer e pedir perdão mesmo, porque é difícil. O reconhecimento de que realmente a gente não é nada, gente. Às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, que já sou importante, que eu sou melhor que aquele irmão, porque eu estudo mais do que ele, ou porque... Então, veja que se a gente não olhar para o nosso interior, que a Suzy está dizendo, e reconhecer que nós somos nada, a gente já vai se achar e já vou achar que não preciso não pedir perdão, né, Suzy? Porque isso todo mundo faz, acho que Deus sabe que eu sou assim mesmo, que eu sou fraco nisso. Então, consciência de que, primeiro, que nós somos cristãos verdadeiros e que a luz verdadeira brilha em nós, termos consciência do que desagrada a Deus. Porque se eu não tiver essa consciência do que o que eu faço desagrada a Deus, eu acabo me distanciando dele. E andar longe do Senhor, aquilo que nós falamos lá de Pedro, o exemplo de Pedro. Seguir Jesus de longe é muito mais fácil, não tenha dúvida. Mas me leva a cair, como Pedro caiu. Se ele tivesse partido de Jesus e alguém falar, você era um deles, eu falei, pois estou aqui ainda com ele. Não é essa atitude que deviam ter os discípulos? Não, nós estamos aqui, somos discípulos dele mesmo. Mas ele preferiu ficar longe, e aí o que acontece? Ficar longe, deu nisso, pecou. Então, o que a Suzy está dizendo é uma verdade. Ninguém pode falar, não é fácil. Né? Conhecer a palavra não é fácil. O dia a dia nosso, primeira fechada que você leva no farol ali, já te enche os pulmões para falar alguma coisa. Né? Se a gente não se policiar, não, eu sou da luz. Porque os das trevas, é normal fazerem coisas das trevas para eles. E a gente andou lá fora também nas trevas. Agora que a gente conhece o Ciro, deu um bom exemplo, e falou, olha a minha vida, né, agora, que eu era antes e que eu sou agora, né, Ciro? Então, esse andar na luz, gente, é viver o cristianismo puro e verdadeiro, que eu sou fraco, dependo do Senhor, o Espírito Santo tem que estar me moldando todos os dias, senão vai ser difícil viver realmente. E por último, a luz brilha nas convicções que temos, que sou salvo, sou dele, porque o nosso inimigo, Satanás, sempre vai ficar colocando coisinhas na sua mente. Mas será que você é verdade? Será que você é salvo realmente? Será que você ama a Deus realmente? João dá as dicas lá, eu vou ler para vocês. Olha lá, filhinhos. Olha que ele trata com a gente de filhinho. Né? Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. São perdoados? São, quando nós confessamos, é promessa dele que ele perdoaria os nossos pecados. São perdoados por causa do seu nome. Nome de quem? De Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conhecesse aquele que é desde o princípio, ou seja, que conhecia Deus desde o princípio, porque leu e conhecia a verdade, que era Jesus Cristo. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Olha que interessante. Porque o jovem é muito complicado, a vida da juventude já era naqueles tempos e hoje complicadérrimo. Então, se você realmente não meditar na palavra, não reconhecer que a Suzy disse que eu sou fraco e dependo do Espírito Santo em Deus,
eu viver a vida que alega o Senhor, é complicado, eu não vou vencer. Mas João escreve porque, olha, vencestes o maligno. Aí ele volta, meninos, eu escrevo porque conhecestes o Pai verdadeiro. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, que era o verbo, ok. E aí, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Que bênção. E já vencestes o maligno. Então, jovens, eu vejo hoje a juventude, poucos querem estudar a palavra, mas a importância da palavra de Deus nas nossas vidas que faz-nos vencer o inimigo. Porque quando o inimigo nos aponta alguma coisa, se eu conheço a palavra de Deus, eu vou, opa, a palavra de Deus diz para eu me afastar dessa atitude, para eu não fazer isso. Então, em respeito à palavra de Deus, eu vou fazer. Imagina que você está numa rodinha, aí todo agora vamos beber ali no bar. O que você fala? Não, eu, por ser cristão, por amar o Senhor a quem eu sirvo, sou discípulo de Cristo, não vou fazer isso. Então, ter posição é difícil? É. Mas aí que as vitórias são muito mais gratificantes, quando você toma uma posição. Então, viver na luz hoje, gente, é todos os dias ter uma posição de que, não, eu sou discípulo dele mesmo. Não a atitude de Pedro. Nunca vi esse cara. Quem é mesmo? Jesus? Veja que Pedro tinha andado quanto tempo com Jesus? 2 meses? 6 meses? 3 anos, gente. 3 anos. O cara andou junto com ele. Comeu junto, dormiram junto, sentaram, riram, choraram, viu os milagres que Jesus fez. Bastou Jesus ser preso. Aí você vai, puta, o Pedro é fogo, né? Mas nós, olha para a sua vida. Eu nasci no Evangelho. Pô, desde pequenininha, minha mãe levava para a escola dominical. Muitos de nós conheceu Jesus ainda pequeno. A Carol também conheceu bem pequenininha, né, Carol? Eu não sei todos os outros nasceram no lar cristão, mas conheceram Jesus em algum instante. Mas é só Satanás mostrar alguma coisa para a gente já esquece tudo aquilo que nós vivíamos. Então, andar na luz, gente, significa estarmos olhando, saber que o perdão dos pecados, Cristo realmente perdoa, mas eu tenho que confessar, tenho que conhecer a Deus, a vitória sobre Satanás virá, desde que eu conheça e viva, e a força para guardar a palavra de Deus. Isso é importante. Então, estudar e guardar a palavra do Senhor vai te ajudar no momento de fraqueza, no momento que alguma coisa aparecer, você fala, não, a palavra de Deus me diz isso, eu quero vivê-la verdadeiramente. E aí você vai ter momento de vitória sobre o pecado. E concluindo, obedecer, amar e ter convicção são coisas bem práticas nas nossas vidas. E normal é para todos que estão em comunhão com Cristo. A luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. Então, obedecer, amar e ter convicção. Então, obedecer, conhecer a palavra, amar uns aos outros e ter convicção que você é discípulo de Jesus mesmo. Não falar, não, eu realmente conheci e tal, mas não. Seja firme, seja forte, vale a pena você confessar que você é um deles, um cristão verdadeiro. Alguém quer dizer alguma coisa? O wrap-up final? Marcão, diga lá. O wrap-up final. Mas essa que está em amarelo aí é interessante, né? Obedecer, amar e ter convicção. Cara, porque Pedro andava com Jesus, amava o Senhor, mas parece que não estava muito convicto, não. E aí começou a seguir Jesus de longe, chegaram junto dele, não, eu não. E muitas vezes nós somos assim, cara. Nós traímos o mestre na cara dura com o pecado.
Porque o que é o pecado? Não é negar a Cristo? Errar o alvo? Lembra que nós vimos? O que é o pecado? Errou o alvo. E quantas vezes nós negamos a Cristo porque pecamos contra Ele, porque não tinha convicção de que estava errado aquela minha atitude. E quando eu não tenho convicção, é complicado. A gente acaba caindo mesmo. Não é? É verdade. Imagina Jesus falando para a gente, você vai me negar hoje durante o dia. Se para Pedro foi 3, né? Imagine para nós. Né? Cara. Então, a gente não pode se achar que a gente é dono da verdade e não conhece tudo, mas a primeira atitude nossa no farol, você já jogou tudo fora. Mas, você não era cristão? Como é que a sua atitude foi essa? Você negou a Cristo. É a mesma coisa com Pedro. Por quê? Está longe do Senhor. Quanto mais perto do Senhor você andar, meu irmão, mais convicção você vai ter da verdade, mais amor você vai ter ao próximo e vai obedecê-lo. Aprendam isso. Andem perto do Senhor. Andar perto do Senhor é vida limpa, é detestar o pecado, ter posição firme, porque realmente as coisas não são fáceis. Eu lembro do hino nosso que a gente cantava no tempo, que a gente cantava, né, nos nossos cantor cristão, que fala brilhando. Ele fala: veja no céu resplandente, do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Que as nossas vidas, a gente possa querer viver para brilhar com a luz, agradando ao nosso Senhor, brilhando por Jesus. Então, se as nossas vidas for brilhar por Jesus, o mundo vai ver a diferença em você. Não simplesmente porque eu já sou crente, já está bom, não. Nós temos que demonstrar brilhando a nossa luz por Jesus. Alguém quer fazer algum comentário? Suzy? Carol? Concordam tudo? Vocês falaram um pouco, hoje eu falei muito, tá vendo? Nós estamos encerrando dentro do nosso tempo, cara, são. Olha lá, 9h29, os 10 minutos de tolerância. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa semana, em que realmente aprendam. Brilhar significa você estar bem perto do Senhor. Quanto mais perto dele, mais a luz dele vai refletir na sua vida e mais você vai refletir Jesus Cristo no seu viver diário. Tá bom? Carol, você pode orar por nós, agradecendo por esse tempo? Claro. Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa PD. Muito obrigada porque o Senhor tem feito com que a gente tenha perseverança em estudar a Tua Palavra. Senhor, muito obrigada por esses momentos tão especiais, Pai, e por essa oportunidade que nós temos de aprender cada vez mais de Ti, Pai. Abençoe cada um de nós, o resto do nosso domingo, e que nós tenhamos uma semana abençoada, praticando a Tua Palavra, Senhor. Assim em nome de Jesus. Amém. Amém.